se envolver com imagens mais variadas e tal. Mas quem mais conhece esse caso é a professora Áurea, tá certo? O professor Brites é o professor ideal para esse caso discutir, porque ele não conhece o caso. Então, ele não sabe diagnóstico. É uma sessão que não significa sessão de acertar diagnóstico, mas é uma sessão importante para o nosso treinamento de raciocínio clínico, né? E essa correlação com a imagem, com a patologia, o professor Washington vai estar virtualmente participando, né? Porque ele teve uma doença infecciosa, ou seja, né? Que ele foi diagnosticado com Covid. Então, ele não está aqui, mas ele vai participar virtualmente, né? O professor Washington. Então, eu vou pedir, vai ter os slides, né? E a professora Áurea poderia começar contando desse caso e depois passa para o professor Brits. E depois pode fazer uma tabelinha aqui, todo mundo participar junto, né? Ok? Ele pede para a gente ficar aqui nessa posição, né? Para a transmissão online e gravação também da sessão. Deixa eu colocar aqui, até para, né, a professora Elvira e a professora Cristiane, elas têm colaborado bastante com essa sessão. E a professora Cristiane não pode estar aqui, né? Ambas, a professora Elvira, departamento de medicina interna, mas já se aposentou, mas está trabalhando até hoje, mesmo aposentada. E a professora Cristiane, todos conhecem que ela é ainda professora, ainda não aposentada. Espero que falte muito tempo para ela se aposentar aqui. Deixa eu ver, professora. A Áurea está... Enquanto a professora Áurea conversa ali, né, arrumando a apresentação dele, alguém queria fazer mais algum comentário do caso? Não, eu não. Não, a Adriana falou que eu gosto de falar, não é verdade, não. Só em relação à agitação psicomotora, que ele chegou a falar sobre talvez uso de drogas psicoativas ou a ausência dela, né? Podia ser essa causa, mas num paciente com imunodeficiência, lembrar de infecção do sistema nervoso central por agentes oportunistas. Outra coisa, então esse paciente tem sintoma respiratório, tem sintoma neurológico e tem sintoma gastrointestinais. Ele tinha uma história de disfagia, e tem no exame físico placas esbranquiçadas, então muito provável tivesse monilíase. Eu fiquei em relação a sintoma respiratório, alguém que já teve tuberculose, não tratou direito, está com febre, com sintoma respiratório, a suspeita número 1, embora eu possa achar que eu estou com viés cognitivo, é tuberculose. Agora, no paciente com imunodeficiência, claro que abre a possibilidade de ser outras coisas, mas a suspeita seja essa. Inclusive, tuberculose pode ter envolvimento do sistema nervoso central, né? Não acho que ele, se fosse meningo TB, ele melhorasse, né? Que ele teve um período de agitação e melhorou, né? Tanto é que quando ele chegou aqui, na descrição do exame físico, ele estava lúcido e orientado. Então, mas é isso. Respiratório, digestivo e sistema nervoso central. Sabendo que o caso é... Eu não conheço esse caso, tá bom? Tranquilamente, não conheço. Eu acho que só tem uma pessoa aqui que conhece o caso, que é a professora Áurea. Mas na época que esse paciente está apresentando manifestação respiratória, a gente não deveria colocar Covid, mesmo tendo uma história longa de 30 dias, como uma possibilidade? Não vou perguntar nem a Brites, nem a Áureas, aqui para a gente. Não justifica tudo, provavelmente. Eu acho que não era esperado 30 dias ele estar bem, evoluindo, bem não, mas evoluindo sem uma complicação aguda mais grave, né? Mas eu não diria que não pode, não. Está dentro aí da lista de quadros febris na nossa atualidade, né? E numa possibilidade, assim, porque ele é HIV e parece que não segue muito, né, o tratamento adequado, e que a gente sabe que na maioria das vezes é efetivo mesmo, mas se ele tiver, de fato, imunossupressão, lá embaixo, né? Eu concordo muito com o que o Ricardo falou, com o que a Carol falou, mas, assim, quadros neoplásicos também, né? Que acometem pacientes com HIV imunossupressos, enfim, que poderia também justificar, pode ser quadro febril,
Então, assim, uma possibilidade mais remota aí. Mas eu concordo com os meninos aqui. Muito bem. Tudo bem, Áurea? Já está colocando lá, né? Bom dia, prazer estar aqui nessa sessão, que eu acho que está chegando, né? Está retomando com todo o gás, né, Antônio Alberto? Eu vou só apresentar, mas acho que todo mundo já leu, e Brits é que vai sugerir ali as hipóteses diagnósticas. Pode passar, por favor? Então, ele foi internado no Instituto Couto Maia, no dia 22 de novembro de 2021. Ele é o VGS masculino, 43 anos, natural e procedente de Salvador. Vive em situação de rua, usuário de substâncias psicoativas, maconha, cocaína, crack, álcool e tabagista, diabético e hipertenso. Não temos informações a mais sobre isso. Ele chegou com uma cartelinha de metformina no bolso no dia da chegada à emergência. Diagnóstico de infecção pelo HIV desde 2010, sem tratamento efetivo e regular durante todo esse período. Pode passar? E ele iniciou a TARV, a terapia antirretroviral, em 2017, mais ou menos, mas ele estava em uso completamente irregular. E ele referia abandono desde 2020, desde o início da pandemia. E a queixa principal era essa, tosse produtiva e febre há cerca de 30 dias. Então, a história da moléstia atual foi um paciente encaminhado pela equipe médica do consultório de rua, porque há cerca de 30 dias vinha cursando com febre recorrente, não medida, não aferida, tosse produtiva mal caracterizada, mialgia, inapetência e perda de peso não quantificada. Apresentava também queixa de disfagia e dor retroesternal ao deglutir, além de dor epigástrica. De acordo com o relato do encaminhamento, o paciente vinha cursando com agitação psicomotora e desorientação. Então, ele foi atendido pela médica do consultório de rua, ela levou para a unidade básica e da unidade básica foi transferido, então, para o Instituto Couto Maia. Pode passar? Antecedentes médicos, diabetes mellitus tipo 2, era a informação que se trazia, e que ele trazia uma cartela da metformina no bolso. Hipertensão arterial, ele não informava corretamente qual a medicação que ele fazia uso, e o diagnóstico, né, como foi falado, desde 2010, uso irregular de TARV e não seguindo o tratamento há mais ou menos um ano. Ele foi internado no final de 2021. Passado de tuberculose pulmonar, com várias tentativas de tratamento incompletos por abandono. Ele abandonava o tratamento da tuberculose pulmonar. Pode passar? História familiar, aí está como desconhecida, mas ele é usuário de substância psicoativa, ele tem uma filha, ele tem 8 irmãos, ele tem pai e mãe, ele foi já tentado a sair né, tentar deixar o uso de substância psicoativa por várias vezes a família, ele tem uma rede familiar, internou inclusive em clínicas de tratamento, mas ele também evadia e ele não consegue abandonar o uso dessas substâncias, tanto o álcool quanto o tabaco, crack, e maconha e cocaína. No interrogatório sistemático, sem outras queixas, além das apresentadas na história da moléstia atual, pode passar? E o exame físico, ele estava em estado geral mau, estado geral, emagrecido, porém lúcido, orientado no tempo e espaço, eupneico, desidratado, 2 cruzes em 4, mucosas hipocrômicas, 1 cruz em 4, anictérico, acianótico. Pressão arterial de 110 por 73, frequência cardíaca de 113 batimentos por minuto, temperatura axilar de 37,9 graus Celsius, frequência respiratória 20 incursões respiratórias por minuto e saturação de O2 de 96%. Pele e fâneros sem alterações, gânglios sem linfonodomegalia, cabeça e pescoço, cavidade oral com lesões esbranquiçadas, difusamente, dentes em precário estágio de conservação. Pode passar? Tórax e aparelho cardiovascular. Tórax e aparelho cardiovascular. Tórax com conformação normal, precórdio calmo, bulhas rítmicas em 2 tempos, normofonéticas,
sem sopro, aparelho respiratório, expansibilidade preservada, frame tórico vocal bem distribuído, murmúrio vesicular bem distribuído, sem ruídos adventícios. Pode passar? Abdômen globoso, as costas de leve distensão, simétrico, sem cicatrizes ou circulação colateral, ruídos hidroaéreos presentes, timpânico à percussão. A palpação, abdômen flácido, fígado palpável a cerca de 5 centímetros do rebordo costal direito, doloroso, não bem caracterizado pela dor, baço palpável a cerca de 4 centímetros do rebordo costal esquerdo, indolor, sem sinais sugestivos de ascite. Extremidades perfundidas, sem edemas, pulsos cheios e simétricos. Sistema nervoso, força e sensibilidade preservada, sem déficits focais. Pode passar? Então, resumo, um homem jovem, diabético, hipertenso, com infecção pelo HIV em condição social muito adversa, usuário de substância psicoativa, admitido em hospital de referência por quadro de febre, tosse, inapetência e mialgia há mais de 4 semanas, queixava-se também de dor à deglutição e havia o relato de que cursou com agitação psicomotora e desorientação quando atendido no consultório de rua. Há 1 ano sem adesão ao tratamento do HIV e passado recente de tuberculose sem adesão terapêutica. Ao exame chamava atenção estado geral precário, lesões em cavidade oral e hepatoesplenomegalia dolorosa. Pronto. Aí acho que eu vou deixar no caso que aí Brits fica à vontade para pensar. Não, só inalatória. Crack, maconha, cocaína e álcool. Precários, estado de conservação e com placas sugerindo candidíase oral. Bom, a primeira coisa é que isso é um caso que nós vemos quase todos os dias aqui na enfermaria. AIDS avançada num paciente que não tem tratamento prévio, não tem um acompanhamento regular, e num paciente, nesse caso, com uma característica importante também, que é alta vulnerabilidade social. Então, isso também é comum no nosso ambulatório, e claramente esses pacientes não conseguem fazer um tratamento adequado de nada. Então, ele tem múltiplas comorbidades diagnosticadas e não tratadas. E, na verdade, a primeira coisa que eu chamaria a atenção é que esse paciente, provavelmente, se ele tem um diagnóstico de AIDS de 10 anos atrás, com tratamento irregular, é um paciente severamente imunodeprimido. Então, eu não esperaria um CD4 acima de 50 para ele. Normal, a gente espera de 500 a 1.500, ele deve ter no máximo 50 de CD4, na minha opinião, pelas manifestações que ele tem. E o que é que ele tem? Ele tem uma queixa predominantemente respiratória com 30 dias de evolução, febre e tosse produtiva. A primeira coisa é que, quando a gente pensa em um paciente, de modo geral, na nossa comunidade, que chega com tosse produtiva, você vai pensar em pneumonia. Nesse paciente, isso vai para o final da lista de diagnóstico. Uma coisa que Ricardo chamou a atenção aqui é que esse paciente tem um diagnóstico prévio de tuberculose não tratada. Então, a primeira coisa é que ele necessariamente deve ter tuberculose, já que a gente não espera, nesse caso, uma cura espontânea num paciente com essa característica. Então, tuberculose provavelmente é uma doença que ele tem e que é compatível com a história dele. 30 dias de tosse produtiva e febre recorrente. Entretanto, alguém pode pensar como é que um paciente com tuberculose avançado, com AIDS, imunodepressão, não tem nenhum sintoma respiratório importante, não tem ausculta normal. Porque esse é o achado habitual num paciente com AIDS. Paciente com AIDS avançado, ele perde a capacidade de resposta inflamatória. Ele não faz uma inflamação importante. Então você tem, às vezes, quadros pavorosos do ponto de vista radiológico. Você olhar pulmão destruído e você vai auscultar, não vê quase nada. Ou, às vezes, você vê um paciente com pneumocistose, morrendo de insuficiência respiratória, com pulmão ausculta aparentemente sem nenhum achado. Porque ele não reconhece antígeno. Ele não faz inflamação, mesmo que a doença esteja matando. É bom citar, por exemplo, uma chamada síndrome de desmascaramento que a gente vê com tuberculose. O paciente começa a tratar tuberculose e depois, no prazo máximo de 3 meses, aparecem sintomas. Ele não tinha sintomas antes, o diagnóstico foi incidental. Mas porque ele passa a reconhecer antígenos, a doença já estava ali, mas não tinha sintomas porque ele não tinha inflamação. Quando melhora um pouquinho a imunidade, começa a reconhecer antígenos, os sintomas aparecem e a gente faz o diagnóstico. Então, a primeira coisa é que eu acredito que esse paciente, até prova em contrário, tem tuberculose subjacente. A outra questão em AIDS que eu acho que tem que ser chamada a atenção para todos é que nós aprendemos, de modo geral, em medicina, que a gente tem que explicar todo o conjunto de causas com um
um problema. Em AIDS, isso é subvertido. A gente, às vezes, tem 3 causas para explicar o mesmo problema. No mesmo órgão, 3 infecções simultâneas. Então, esse paciente poderia, além de tuberculose, ter outras possibilidades. Normalmente, no paciente imunodeprimido, a gente vai pensar em pneumocistose, que é uma doença que muitas vezes é insidiosa, não tem tantas manifestações, mas para levar tosse produtiva prolongada não é um achado muito comum nisso aí. Poderia ser um achado incidental, e é esperado no paciente com CD4 baixo, mas ele tem 20 incursões por minuto, a gente vê 60, 80 às vezes no paciente desse, e tem 96 de saturação. Isso fala contra a pneumocistose, não afasta completamente, mas seria uma possibilidade mais remota também. Por outro lado, esse paciente tem um achado no exame físico dele, que é hepatosplenomegalia. Isso me remete à possibilidade de uma doença mais disseminada, mais sistêmica. Tuberculose faz isso. Então, num paciente com tuberculose disseminada, você pode ter hepatosplenomegalia associado ou não a manifestações respiratórias. Mas aí entraria a possibilidade de outras infecções que podem acometer esse tipo de paciente, como fungos, por exemplo. E aí, em nosso meio, histoplasma, por exemplo, é uma manifestação que muitas vezes é acompanhada dessas manifestações clínicas e que, às vezes, vem associada à tuberculose também. Então, seria uma coisa para ser afastada. Outros fungos podem até aparecer no paciente como esse, mas são menos frequentes. Histoplasma, com essas características, seria uma manifestação que eu esperaria caso ele tivesse uma infecção fúngica. Claro, ele tem uma infecção fúngica provavelmente bem clara, que é a esofagite por candidíase. Então, candidíase esofágica é muito frequente nesses pacientes e, apesar do desconforto que leva ao paciente, ele não é uma causa maior de morbimortalidade. Morbidade, sim, às vezes impede a deglutição de comprimidos, por exemplo, mas não chega a ameaçar normalmente a vida, a menos que ele faça uma fungemia. Mas nesse paciente, eu acho que as manifestações têm que estar realmente concentradas no foco respiratório. Eu apostaria que ele tem tuberculose não tratada e pode ser que ele tenha alguma coisa além disso. E com hepatosplenomegalia, se eu tivesse uma plaquetopenia, uma pancitopenia, eu apostaria na possibilidade de histoplasmose, por exemplo. E a anemia, que é importante também nesses casos. A Adriana citou a possibilidade de tumor nesse paciente. Todo paciente com AIDS tem uma chance aumentada de manifestações neoplásicas de várias naturezas. Algumas que por si só definem AIDS, mas outros tumores que podem acometer qualquer um. Num paciente tabagista, usuário de crack e cocaína, tumor de pulmão podia ser uma possibilidade bem razoável. Eu acho que não explicaria um mês de febre, tosse produtiva, sem outras manifestações, não tem, por exemplo, emagrecimento muito grande. Mas, nessa população, às vezes o tumor também é silencioso e vai ser um achado de radiologia ou mesmo um achado de necrópsia depois. E tumor de pulmão é uma dúvida se ele entra como um fator aumentado de risco em pacientes com HIV. Mas, associado a tabagismo, aumenta, para vocês terem uma ideia, num paciente com HIV ele tem quase 20 vezes mais chance de ter tumor de pulmão quando ele é tabagista do que um paciente sem HIV. Então, seguramente, tem que entrar no diagnóstico diferencial, embora aparentemente não explique as manifestações clínicas que nós estamos observando nesse paciente. Então, eu acho que é um paciente com AIDS avançado, com uma manifestação de infecção respiratória importante, que trouxe para avaliação, e se eu tivesse que escolher, eu diria que ele teria tuberculose e, eventualmente, histoplasmose como diagnóstico diferenciais nessa situação. Infecção bacteriana entra, tudo bem, pode entrar, e às vezes a manifestação também é insidiosa, porque mesmo a questão de falta de defesa. Mas como foi colocado aqui no início, falta aqueles outros sinais de infecção bacteriana nesse paciente, que de maior gravidade, toxemia, que poderiam estar levando, e essa evolução mais arrastada, eu acho que diminuiu essa possibilidade, e eu ficaria, portanto, entre as oportunistas clássicas. Só lembrando também para os estudantes de modo geral, que, na verdade, o paciente com AIDS, ele não desenvolve infecção adquirida de outro paciente. Ele reativa os processos de infecção que são latentes no seu organismo. A bacteriana, tudo bem, o vírus, tudo bem, mas geralmente é reativação. Tuberculose e histoplasmose já estavam lá. A imunodeficiência só revelou essas coisas. E o Antônio Alberto falou de Covid. Eu acho que em 2021 a gente estava no auge de Covid. Não dá para afastar, nesse caso, Covid. Eu só estranharia essa longa evolução. Tá, mas a longa evolução podia ser explicada pela tuberculose que ele vinha lá e, de repente, não tem um agravamento agudo de manifestações respiratórias. Covid em HIV,
aparentemente a evolução clínica dela não difere de um paciente comum. Esse paciente teria o agravante dele ter AIDS. Se ele tem AIDS, aí sim. Covid tem uma mortalidade aumentada, mais de 2 vezes morrem mais pacientes com AIDS, com Covid, do que os que não têm AIDS. Se ele tem um tratamento controlado, o risco é igual da população geral. Mas nesse caso, nesse paciente, se ele tivesse Covid, eu esperaria realmente uma gravidade maior. E, obviamente, num período de pandemia, não daria para afastar isso, considerando que ele tinha uma doença de base e manifestações respiratórias que poderiam confundir seguramente o diagnóstico nesse momento. Mas eu acho que essas considerações, eu estou curioso para ver o que a radiologia e a patologia vão dizer para a gente. Considerando que teve aquele quadro neurológico, e da lista de coisas que a gente pensaria para quem tem HIV, que tem, na verdade, imunodeficiência, criptococos, que também poderia dar envolvimento pulmonar, o paciente ele poderia ter o quadro, ter alguma melhora neurológica e depois ainda ser criptococose. E em relação à neoplasia, que você falou que uma das que dá diagnóstico dos tumores seria linfoma do sistema nervoso. Mas estranho também seria melhorar, né? O paciente chegou bem depois. Mas criptococos, especificamente, ele poderia dar um refresco assim, o paciente melhorar? Isso é bem lembrado. Um paciente grave com AIDS, que neurocriptococose é uma doença comum em nosso meio e relativamente de uma gravidade muito maior. Mesmo com tratamento, você tem uma mortalidade que pode atingir 50%. Nesse paciente, não me impressionaram muito as manifestações neurológicas dele. Geralmente, criptococose, quando a gente vê, você espera um rebaixamento maior de consciência, agitação, confusão num paciente que é usuário de crack, maconha e cocaína, pode ser pura e simplesmente associada a isso aí. Mas neurotoxoplasmose seria outra possibilidade. Normalmente você vai ter acometimento mais motor associado também a manifestações de confusão mental e tudo mais. E linfoma de sistema nervoso central num paciente, como eu disse, que eu espero com CD4 abaixo de 50, é também uma possibilidade. Como eu disse, não me chamou muita atenção as manifestações neurológicas dele, mas você tem toda a razão, esse é um pacote que tem que entrar na investigação. Se a gente, ao examinar esse paciente, percebe que ele tem um acometimento importante do sistema nervoso central. Tudo isso pode ser explicado pela situação dele, de uso de substâncias, mas tem que ter em mente que essas manifestações oportunistas também, de tumor ou de fungo, ou até neurotuberculose, por exemplo, que pode acometer esse paciente também, poderiam estar envolvidas na gênese dessas manifestações do sistema nervoso central. Sífilis. Quem mora na rua, o paciente que vê esses moradores que vêm com essa situação social, sífilis é altíssima possibilidade. E muitas vezes sem conta associada. Não é raro a gente ter. Eu já tive um paciente com neurotóxico, tuberculose e sífilis do sistema nervoso central, os 3 ao mesmo tempo. Então é um joguinho de quebra-cabeça. Você trata um, melhora um pouquinho, começa a piorar, você vai investigar de novo, trata o segundo e de repente até o terceiro vai ser tratado. E aí é uma questão que às vezes exige uma persistência no diagnóstico e não se contentar com uma explicação muito simples num paciente complexo como esse. Então acho que tudo isso é pertinente e pode realmente estar envolvido num caso como esse. Como encaixaria a hepatomegalia dolorosa? Você tem uma ideia assim do tamanho do hepatoesplênico? Como é que você... Como eu coloquei, se eu espero manifestações sistêmicas dele aí, principalmente tuberculose ou histoplasmose, eu espero tuberculose disseminada e histoplasmose disseminada, os dois evoluem com hepatosplenomegalia, normalmente. Em relação à criptococose, que Ricardo chamou a atenção, normalmente você não tem um acometimento sistêmico. Quando é de sistema nervoso central, geralmente você tem neurocripto sem um acometimento pulmonar importante, sem outras manifestações sistêmicas. Pode acontecer? Pode, mas não é o habitual. Habitualmente você tem uma neurocriptococose nesses pacientes. Mas a doença disseminada, ou fúngica ou tuberculose, faz hepatospleno ser um achado frequente. No HIV, como o Brits falou, não dá para sofrer da síndrome da mariposa, né? Que quando você investe todas as fichas num único diagnóstico, né? A gente não deve sofrer dessa síndrome nunca, abrir todo o leque, porque muitas vezes tem vários diagnósticos ali envolvidos, não só. Pode passar? Aqui foi feita uma sequência, então, da lista das suspeitas diagnósticas
Então, acho que resumindo um pouco o que Brits falou, febre, tosse, inapetência, 30 dias, infecção do trato respiratório, micobactéria, pneumonia bacteriana, já foi bem falado, mas muitas vezes na anamnese ele fala, eu vim hoje porque eu piorei a tosse, porque eu piorei a febre, porque eu piorei o estado geral, porque ficou com a secreção esverdeada. Então, às vezes ele faz, né, uma superjunção ali de infecção respiratória bacteriana e tem que ser pensado também, não é o caso desse paciente. Pneumonia atípica, para a suspeita 2, agitação psicomotora e desorientação, efeito da substância psicoativa que ele faz uso, infecção do sistema nervoso central, encefalite, para a hepatoesplenomegalia infecciosa, neoplásica, então a histoplasmose disseminada, micobactéria tuberculose disseminada seriam causas também no pensamento aí da hepatoespleno. Pode passar o próximo. Lesões esbranquiçadas em cavidade oral, disfagia e odinofagia, candidíase oral e esofágica, secundária à imunossupressão, interrogação, infecção por HIV e AIDS, né, síndrome já da imunodeficiência adquirida, elevada carga viral e linfopenia, pancitopenia, que a gente ainda não sabe, mas ele estava, né, descorado, então é possível que ele tenha também uma anemia. O quarto, aí já mais do que 4, passar de tuberculose pulmonar sem adesão ao tratamento, diabetes mellitus e hipertensão arterial. Essa é a listinha de suspeitas diagnósticas e problemas desse paciente. Pode passar o próximo. Vamos para exames complementares? Pode ser? Depois a gente passa para o radiológico. Pode passar? De exames complementares, aí tem exames laboratoriais do dia 22 de novembro, hemoglobina de 7, plaquetas de 39 mil, leucograma de 1.170 células, com diferencial 15% de bastões, 42 segmentados, 15 linfócitos, 6 monócitos e 2 metas, mielócitos. Sódio 128, potássio 5,1, cálcio 8,4, ureia 28, creatina 0,6. TGO 69, TGP 34, bilirrubina total 0,25, fosfatase 262 e gama GT 86. Tempo de protrombina de 52%, RNI 1,5, PCR 12,5, proteína albumina 6,4, albumina de 1,7. CD4 carga viral, CD4 de 79, carga viral de 2.079.523 cópias. Aqui embaixo ainda HCV, hepatite C negativo, a GHBS negativo, sífilis com VDRL não reagente. Você quer acrescentar algo mais? Eu acho que você tem uma pancitopenia. Isso implica em doença sistêmica, acometimento medular, o que faz eu entender que aquela, inclusive, a hepatosplenomegalia está associada a essa doença sistêmica. Tem um dado interessante ali, o DHL de 413. Isso praticamente deixa afastada a possibilidade de pneumocistose, que já era remota, digamos, pela história do paciente. E chama a atenção que o PCR dele não é muito alto, 12,5, e depois no dia seguinte está de 4,5. Eu esperaria nesse paciente com manifestações um PCR muito mais elevado, exceto se pelo caso dele não ter uma resposta inflamatória importante, mas numa circunstância como essa a gente vê. A gente vê que a doença consuntiva, a albumina de 1,7, e você tem, na realidade, discreta elevação de TGO, mas TGP normal, o que não afasta acometimento hepático, principalmente por tuberculose. Você pode ter isso de modo silencioso, do ponto de vista de laboratório, e claramente uma pancitopenia. 1.100 leucócitos, 39 mil plaquetas e 7 de hemoglobina, mostrando que é uma doença sistêmica que envolve a medula, provavelmente, desse paciente. Pronto, agora César. Muito bom, queria manifestar minha alegria de estar aqui. Está passando ali na minha mente um filme retrospectivo. Tem 50 anos que eu frequento isso aqui. 44 como professor eu faço em março. E 6 como estudante, 50 anos que eu frequento esse auditório. Não vou falar meu caso. Você é mais jovem. Mas muito feliz que eu vejo tantas caras conhecidas, alunos queridos, né, que a gente vem exercitando o raciocínio clínico e a imagem entra como um exame complementar efetivamente. Depois de uma discussão riquíssima do Brits, fica muito fácil para o radiologista. Felizmente, essa claridade aí não dá para a gente ver muita coisa na radiografia. A pergunta é, ainda tem espaço para o raio-x do tórax?
A resposta é efetivamente sim. Indivíduo com AIDS e com sintomas respiratórios, a porta de entrada para a imaginologia é a radiografia do tórax. Dá informações preciosas e vocês já podem ver e identificar nessa radiografia quantas dessas informações estão muito evidentes. Primeiro que tem um padrão de uma doença parenquimatosa difusa, né, com a distribuição no eixo longitudinal, predominantemente nos campos superiores. O padrão de acometimento é um padrão, eu diria, retículo nodular, com predominância de opacidades nodulares. Eu posso até ir mais. Será que esses nódulos são nódulos disseminados por via hemática ou são nódulos do espaço aéreo? Né? São nódulos do espaço aéreo. Eu diria que pela indefinição dos contornos, pelas áreas de confluência, esses nódulos são nódulos do espaço aéreo. Então, uma doença disseminada por via canalicular, por via endobrônquica. Ademais, tem esboços de formação cavitária, principalmente à esquerda, na região infraclavicular. Então, quando eu olho essa radiografia, talvez um pequeno derrame pleural, vejam que o seio costofrênico esquerdo está obliterado. Então, a radiografia me trouxe muitas informações. Não tem um perfil, é um hábito errado que nós temos, inclusive aqui no nosso meio. O perfil é fundamental. Não tem evidências de linfonodomegalia hilar bilateralmente, nem tem evidência de linfonodomegalia mediastinal. Vejam a traqueia centrada sem nenhum aspecto de lateralização, nenhum efeito de massa sobre ela. Então, a radiografia trouxe muitas informações. Né? Eu acredito que na cabeça de muitos, nós já tenhamos um diagnóstico principal aí, né? Seria uma doença granulomatosa ativa, né? Com essa distribuição, com essas características, disseminação endobrônquica, tuberculose seria um grande diagnóstico. Né? Fica muito mais fácil depois da discussão do Briggs. Vamos passar adiante. Não chamaria isso de infiltrado micronodular. Vejam, esse filmezinho vai passar muito rápido, né? Eu acho até... tem uns slidezinhos aí. Eu trouxe uns slidezinhos aí. Observem, passa muito rápido, mas dá para a gente perceber que a doença é uma doença parenquimatosa difusa, né? Com opacidades de aspecto nodular, opacidades com distribuição centrolobular, opacidades também ramificadas. Essas ramificações, né, nos remete à possibilidade de envolvimento bronquiolar. Bronquiectasias com preenchimento do seu lúmen por um produto patológico qualquer. Né? Então, a doença, pode voltar de novo, a doença também apresenta áreas de coalescência por infiltração peribronquiolar. Dissemina por via canalicular, infiltra o parênquima peribronquiolar e formam essas opacidades com aspecto de nódulos do espaço aéreo, chamado anteriormente, no passado, de nódulos acinários. Algumas dessas opacidades, vocês vão ver, formam uma área de coalescência consolidativa e apresentam no seu seio múltiplas cavitações. Aqui à esquerda, como nós tínhamos visto, uma cavitação de parede muito espessada, uma cavidade de parede bastante espessada. Então, esses aspectos de distribuição por via endobrônquica, predominância nos campos superiores, multicavitada, o primeiro diagnóstico para nós seria tuberculose. Isso no paciente imunocompetente eu não teria muita dúvida. O que chama atenção para o imunocomprometido é uma distribuição disseminada, né? Que no imunocompetente, habitualmente, nós não temos tanta disseminação. Tem uma imagem também aí de uma tomografia do crânio que valia a pena a gente fazer algumas considerações. O aspecto é muito bonito. Lesão disseminada por via endobrônquica, com áreas de coalescência de consolidação, né? Por infiltração peribronquiolar e multicavitada. E tem uma outra imagenzinha a seguir, amigo. Não tem uma imagem do crânio. Pode passar. Olha aí.
A tomografia do crânio, obviamente, vocês podem fazer a pergunta para nós. Para avaliar o sistema nervoso central, seria a tomografia do crânio o exame mais indicado? Não, nós já sabemos que a ressonância magnética tem uma melhor capacidade diagnóstica, tem muito mais acurácia diagnóstica. E esse exame, se você puder clicar aí, amigo, para ele rodar, esse exame particularmente, pelo menos as imagens que chegaram até a mim, essas imagens, não foi feita a fase com contraste. Tem indicação formal para fazer com contraste. Mas o que é que observa? Algumas coisas a gente pode tirar daí. Não tem nenhuma manifestação de lesão parenquimatosa encefálica focal. Não tem áreas de edema vasogênico. Eu estou falando aqui para os meus estudantes que já têm essa terminologia da cabeça. Não tem áreas de edema citotóxico, então eu afasto possibilidade de lesão neoplásica, lesão infecciosa, evidentemente lesão cerebrovascular. O que é que me chama a atenção? Não, a outro comentário que eu queria fazer é o seguinte, também eu não posso afastar a possibilidade de ter uma meningite. Clinicamente não tem, mas radiologicamente eu não posso afastar, eu precisaria do contraste. O que eu evidencio e me chama a atenção, o indivíduo de 42 anos, ele tem um componente atrófico nesse encéfalo. Vocês vão ver desde a região basal, o quarto ventrículo que aí está ectasiado, os polos temporais dos ventrículos, os ventrículos laterais dilatados, os ventrículos laterais estão dilatados, o terceiro ventrículo está dilatado. Diria uma leve dilatação. E tem manifestações de alargamento dos sulcos corticais. Então, o indivíduo com 42 anos tem um padrão encefálico, não é compatível com essa idade. Isso pode ser até a causa dessa desorientação, dessa psicoatividade dele. A gente sabe que o HIV, por si só, ele pode infectar o sistema nervoso central. Quando você tem um indivíduo infectado pelo HIV, com manifestações de atrofia cerebral, nós temos que pensar particularmente a infecção direta pelo HIV. Poderia ser uma justificativa. Tá? Então, essas são as minhas considerações, mesmo não sido feito o exame mais adequado e não tendo administrado o contraste, mas a gente tirou algumas informações e afastou algumas condições importantes. Próximo. Acho que tem aqueles slides que eu... Vai falar depois. Ah, é? Teria radiologia, alguma coisa mais? É só fazer algumas observações da radiologia, ainda a respeito da interpretação. Bom, também se não tiver... Olha aí, pronto. Abra isso aí, por favor. Pode passar a próxima. Então, o papel do diagnóstico por imagem é relevante, é fato, não é? Vai dar informações e vai permitir a nós a possibilidade de estreitar as alternativas diagnósticas. Então, é uma ferramenta importante no diagnóstico das doenças pulmonares do paciente com SIDA. Confirma a presença de doença torácica em pacientes sintomáticos, como nós vimos nesse nosso caso. O reconhecimento dos padrões radiológicos das infecções oportunistas e também nós podemos reconhecer padrões de doença neoplásica. Então, com essa descrição que eu fiz para vocês, eu afasto algumas condições que o professor Brits aqui avaliou. Por exemplo, isso não é padrão de pneumocistose. Pneumocistose é uma doença infiltrativa intersticial que compromete principalmente o interstício interalveolar. E, dessa forma, dá uma disfunção respiratória por comprometimento da troca gasosa. E aquele padrão de vidro fosco predomina, muitas vezes com áreas consolidativas. Essa é uma doença disseminada por via endobrônquica. Então, nós temos capacidade de afastar algumas condições. Doença neoplásica se encaixaria aí? Resposta é não. Nem o sarcoma de Kaposi, nem o linfoma, nós podemos enquadrar nesse padrão, porque é uma doença que envolve o interstício peribronquiovascular. É uma doença que nitidamente envolve o interstício peribronquiovascular e não é uma doença disseminada pela via endobrônquica. Então, afasto algumas condições apenas para exemplificar. E a gente pode realmente fazer o diagnóstico diferencial das doenças, né, respiratórias e ser uma ferramenta importante para acompanhar a resposta ao tratamento. Além do mais, nós podemos ajudar no planejamento da biópsia se houver necessidade. Qual é o melhor sítio para abordar? Qual é a melhor maneira? Por via transbrônquica, por via transcutânea? Isso são informações preciosas. Pode passar. Chamando a atenção que o diagnóstico por imagem ele não pode ser feito isoladamente. Nós temos que juntar o clínico com o radiologista, com o patologista, com as informações
de laboratoriais, como foram passadas aqui. Então, é um diagnóstico multidisciplinar, como nós estamos tentando fazer aqui. Pode passar? Veja, o diagnóstico, ele está composto, o diagnóstico por imagem, na análise do padrão predominante, como eu procurei fazer para vocês, na distribuição das anormalidades, nos grandes eixos, predominou na região superior dos campos pulmonares, a localização em relação às estruturas anatômicas, particularmente o lóbulo secundário. Eu disse que é uma lesão centrolobular, não é lesão com característica de lesão com disseminação linfática ou disseminação hemática. Pela localização da lesão em relação às estruturas anatômicas, eu posso definir a propagação dessa doença nos pulmões. Temos que identificar manifestações de cronicidade. Não existe nenhuma manifestação de doença crônica, e sim de uma doença ativa. E identificar achados extrapulmonares. Infelizmente, na tomografia, eu não tive as imagens com a janela de mediastino para ver se tem linfonodomegalia. Mas a identificação de linfonodomegalia axilar, mediastinal, derrame pericárdico, derrame pleural, são informações também importantes para compor o nosso diagnóstico. Pode passar? Então, as doenças pulmonares nos pacientes com SIDA, nós temos que avaliar as doenças infecciosas, e aí tem as bactérias, o fungo. Hoje a bactéria é uma causa muito importante de doença infecciosa. A doença fúngica foi comentada aqui pelo professor Brits muito bem. Micobacteriose, né, principalmente o complexo de micobactéria, o MAC, né, o complexo micobacteriável. A micobacteriose cansace, doenças virais, né, principalmente citomegalovírus, parasitos como toxoplasmose, doenças neoplásicas em destaque, sarcoma de Kaposi, linfoma e carcinoma pulmonar, e doenças não infecciosas e não neoplásicas, a pneumonia intersticial linfocítica. Essa associação de SIDA com essa condição é muito frequente. Bronquiolite obliterativa e pneumonia intersticial não específica são condições de acometimento não infeccioso e acometimento inflamatório. Pode passar, por favor? E essa outra situação que eu queria advertir. O que me chamou a atenção é que esse paciente tem um CD4 muito baixo. O paciente com CD4 muito baixo, ele não deve fazer uma tuberculose com características habituais, né? Deve fazer uma tuberculose com características não típicas, né? Então, com o CD4 de menos 500, eu tenho a pneumonia bacteriana e a tuberculose como causas principais. Menos de 200, pneumocistose, tuberculose e toxoplasmose. Com menos de 100, pensar em doença neoplásica. E com menos de 50, nós estamos ele aí entre 100 e 50, pensar em micobacteriose, não tuberculose, infecção fúngica disseminada e citomegalovirose. Então, o meu diagnóstico coincide perfeitamente com o professor Brits, a minha suspeita diagnóstica. Tuberculose não pode ser excluída sob pretexto nenhum, e tem que ser a principal diagnóstico. Doença fúngica, as condições que ele falou aqui, perfeitamente. Histoplasmose, muito importante. Criptococose é outra situação, né? A gente poderia botar outras coisas aí nesse contexto. Não sei o que é que Brits acha do Rhodococcus equi, que eu vi na época do auge e faz um diagnóstico diferencial muito importante com a tuberculose, né? Pelo menos radiologicamente. Enfim, eram essas as minhas considerações. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Excelente, excelente, professor César Araújo. Só assim uma curiosidade. Tem estudantes aqui iniciando o curso de medicina? Tem alguém? Levanta a mão aqui, por favor. Iniciando primeiro ou segundo semestre do curso de medicina. Eu tentei dizer a eles que eles viessem, mas eles têm aula na hora no local. Eu acho que seria uma coisa interessante, por exemplo, primeiro, essa sessão ser obrigatória para os internos e residentes. Os estudantes de clínica médica, essa sessão uma vez no mês, de 11 às 12. Por que não liberar os estudantes de clínica médica? Liberar quer dizer como parte da clínica médica. Os estudantes estarem aqui. Aprender clínica, não existe um semestre que se comece a aprender clínica. Não é? Que se começa a aprender medicina, você começa a aprender medicina quando você começa o curso de medicina. Não é? Então, existe uma interação no conhecimento. Quando você começa realmente a lidar com as situações mais da prática, com o caso clínico, você começa a fazer mais uma ligação com a ciência básica. Quer dizer, essa interação ela é muito importante para o aprendizado, né? Além do estudante que começa realmente a ver caso clínico, ele se entusiasma mais com medicina. Isso aconteceu comigo, né? Logo no início, né? De forma que
vamos continuar realmente, assim, dizendo aos professores, libere os estudantes às 11 da manhã para assistirem essa sessão. Muitas vezes você vê, muitas coisas é a primeira vez que eu vi aqui. Vocês vão chegar em casa, vocês vão ler. Depois vocês vão assistir essa aula de novo, porque ela vai estar gravada, ela vai estar na internet, você vai tornar a assistir. E medicina é isso aqui, né? É prática, são as coisas que você vê e que vai guardando na mente. Daqui a 10 anos, 20 anos, etc. Várias coisas vão realmente montar na mente de vocês, fazendo parte daquelas coisas que a gente chama dos scripts das doenças, né? Aquela coisa que salta na hora que você vê uma situação semelhante ao que você viu, já fica fácil realmente você pensar. Vamos ver se nas próximas aqui a gente pode ter estudantes até começando o curso de medicina mesmo, acho que eles vão gostar muito de estar participando aqui da sessão anatomoclínica também. Bom, tem o professor Washington, né? Não sei se alguém queria fazer algum comentário, mas já está o professor Washington ali para fazer a apresentação dele já? Ok. Então vamos lá. Vamos vê-lo e ouvi-lo, ver os slides e ouvir o que ele vai falar. Ok. Professor Washington, bem-vindo. Olá, bom dia a todos vocês que estão presentes. É muito bom estar em contato com pessoas que eu tenho um grande apreço, professor Brites, professor César, professor Antônio Alberto, professora Áurea. Esse caso é um caso de uma autópsia que foi realizada por Dr. Geraldo Oliveira. Dr. Geraldo Oliveira foi quem introduziu a autópsia minimamente invasiva aqui na Bahia durante o período da Covid-19. Isso no projeto chamado COVIPEM, que teve vários participantes, inclusive o professor César deu um apoio César Araújo deu um apoio muito grande na implantação desse projeto. Vamos então aos casos, e Dr. Geraldo me instruiu com algumas informações sobre o caso, que depois eu posso oferecer adicionalmente. Bem, essa é uma autópsia minimamente invasiva, então a autópsia é feita por agulha, e aqui estão vários fragmentos coletados do pulmão desse paciente. Aqui a gente pode reconhecer, mesmo nesse aumento, esses fragmentos de agulha, e nesses fragmentos do pulmão a gente pode ver duas coisas nesse aumento. Primeiro, tem áreas do pulmão relativamente preservadas, como vocês veem aqui. E existem áreas do pulmão que estão bastante condensadas. Notem que existe quase que uma certa periodicidade na ocorrência dessas áreas condensadas. Então, um pulmão que intercala regularmente áreas condensadas e áreas de parênquima mais ou menos preservadas. Então, essas áreas aqui a gente já reconhece como pulmão mais ou menos preservado. Vamos olhar em detalhe essas outras áreas. Aqui está uma dessas áreas de lesão pulmonar. Notem que vocês têm uma área mais rósea e uma área mais azulada. Essa área mais azulada corresponde ao centro dessas lesões. Isso que vocês veem aqui. E as áreas mais róseas correspondem às células. Essas células na periferia, delimitando essas áreas de lesão, são células macrofágicas. São macrófagos estimulados, macrófagos epitelioides. E essas áreas mais ao centro da lesão têm tecido destruído e fragmentos de célula. Então, nós temos algumas lesões destrutivas pulmonares cercadas por acúmulo de macrófagos. Um exemplo de lesão por citotoxicidade e com um aspecto que a gente não consegue realmente distinguir mais a estrutura pulmonar. Essa não é, então, uma necrose de coagulação. Essa é uma necrose que tem aspectos de uma necrose de caseificação. Uma necrose do tipo caseosa. Aqui nós vemos de novo esse aspecto de lesão com destruição nodular do parênquima pulmonar. Ok? Muito bem. Nessa outra imagem aqui,
nós temos essas lesões e nós conseguimos encontrar, em meio aos macrófagos, algumas células desse tipo que vocês estão vendo aqui. Notem que são células grandes, elas têm múltiplos núcleos, e às vezes esses núcleos se arranjam na periferia da célula. Essas são células gigantes multinucleadas, e essas células recebem o nome de células de Langerhans, que são células que estão relacionadas a essa resposta a antígenos ou substâncias pouco degradáveis e que aparecem nos granulomas. As outras células que estão em torno são macrófagos, predominantemente macrófagos epitelioides. Obviamente, tem linfócitos, e a gente vai ver isso mais de uma maneira mais aproximada. Tá bom? Eu vou voltar a esse slide, mas eu quero mostrar logo a composição dessas células. Então, essas são secções coloradas por imunohistoquímica, utilizando um anticorpo anti-CD68 que identifica macrófagos. Então, note, tem uma área de lesão e na periferia da lesão a gente tem esse acúmulo de células que são positivas para a CD68 e que são macrófagos. Em alguns glomérulos, ou em alguns glomérulos, eu sou patologista renal, então eu vejo glomérulo o tempo todo, mas aqui realmente é um alvéolo pulmonar. Nesse alvéolo, a gente vê no interior essas células também macrofágicas, CD68 positivo. Ok? Além disso, a gente tem também uma distribuição de células CD4. Vocês veem aqui na periferia da lesão, você tem alguns linfócitos CD4 positivo, e aqui bem nessa periferia da lesão, em meio a esses macrófagos. Além do CD4, nós temos ainda com a maior densidade células CD8, como vocês encontram também aqui nessa distribuição. Foi feito vários estudos nesse caso, primeiro aqui em Salvador, depois mandamos para centros de referência no Brasil para o estudo na busca de micro-organismos. Nós não encontramos aqui micobactério e tivemos alguma dificuldade com o Grocô neste caso. Nos centros de referência para os quais nós mandamos, no centro de referência em tuberculose, eles utilizaram várias técnicas e essas reações foram negativas para micobactéria tuberculose. Mas a imunohistoquímica teve um resultado positivo para histoplasma capsulado. Além dessas lesões granulomatosas, nós tínhamos também vasos muito engurgitados e às vezes parecia que tinha um depósito de fibrina em torno a essas hemácias aglomeradas na luz desses vasos pulmonares. Nós tínhamos também alguns focos de hemorragia intraalveolar recente, como a gente vê aqui nesses casos, e uma congestão pulmonar bastante expressiva. No fígado, essa foto não ficou muito boa, a resolução dela não ficou muito boa, foi tirada justamente da lâmina escaneada, mas eu ainda quis mostrá-la para chamar a atenção de vocês que existe também um aspecto de lesões nodulares em meio a esse fígado. Aqui nós temos um espaço porta, o parênquima hepático, uma veia centrilobular e uma dessas lesões aqui. Olhadas de perto, a gente vê que existe realmente lesões nodulares distribuídas no fígado, com áreas de destruição do parênquima hepático. Existe um acúmulo de leucócito no interior de sinusoides e tinha áreas onde esses hepatócitos tinham desaparecido e tinha colapsado a trama reticular do fígado. Não tem fibrose, apenas o colapso dessa trama. No interior de alguns sinusoides, nós encontrávamos uma congestão, encontrávamos leucócitos, mais do que a gente deveria encontrar, e tinha também algumas imagens muito sugestivas de hematofagocitose, de fagocitose de hemácias, que é uma coisa que
aliado a outros dados clínicos, etc., pode compor um quadro de uma síndrome hemofagocítica. Não sei se isso foi examinado com esses olhos nesse paciente. Mas pode acontecer também de maneira isolada em caso de infecções disseminadas graves, como esse paciente tinha. O baço desse paciente tinha uma desestruturação muito grande. Essas são duas fotos do baço. Baço não é um órgão que faça, em seres humanos, faça muito granuloma. Mas nesse caso desse paciente, ele também tinha essas lesões disseminadas, com formação anular, e nesse caso aqui, um aspecto granulomatoso relativamente bem evidente. Aqui vocês têm, de novo, essas lesões destrutivas, inclusive com uma célula gigante multinucleada, como vocês veem aqui. Novamente, no baço, as colorações para micobactéria foram negativas e o GROCO e a imunohistoquímica para histoplasma foram ambas positivas. Além disso, esse paciente desenvolveu um quadro de necrose tubular aguda, não tinha outras alterações além dessa no rim. Então, em resumo, esse paciente apresentava, tomando em conjunto as alterações radiológicas e da autópsia, lesões miliares e granulomas com necrose caseose, trombos de fibrina, edema e a hemorragia intraalveolar, e com a imunohistoquímica positiva para histoplasma. No fígado tinha inflamação, ativação de células de Kupffer, leucocitose intestinal, eritrofagocitose e extinção de hepatócitos. E no baço tinha esses granulomas com positividade no GROCO e na imunohistoquímica para histoplasma. No rim, nós tínhamos o quadro de necrose tubular aguda. O cérebro desse paciente foi também estudado. Nós não identificamos alterações substanciais. Agora, ouvindo a análise feita pelo professor César, eu acho que talvez seja interessante voltar, e dessa vez com a ajuda de um especialista em patologia do sistema nervoso central, para ver se essas alterações se correlacionam melhor com a clínica. Outros sistemas, pele, músculo esquelético, não se encontrou alterações relevantes. Esse é um slide de agradecimentos que Geraldo coloca aqui, a equipe que nos ajudou a implantação e também a realização dessa autópsia especificamente. Nós encontramos, no período da pandemia, um grande apoio do pessoal do Instituto Couto Maia, único hospital, na realidade, que se empenhou conosco nessa busca de avançar no auxílio ao entendimento do que estava acontecendo com os pacientes na época e agora também. Muito obrigado. Excelente. Muito bom. Aproveitando lá o professor Oxford, eu quero também parabenizar o professor Geraldo e toda a equipe da patologia. A professora Áurea participou também desse caso. Eu queria perguntar ao professor Washington como ele vê a possibilidade, porque, repara, essa biópsia, como é que a gente chamou de mini-invasiva? Autópsia minimamente invasiva. Mini-invasiva guiada com ultrassom, né? Isso. Isso. É como você vê a gente colocar isso no hospital, aqui no hospital. Porque, repara, assim dizendo assim para os estudantes, por exemplo, nós vimos aqui anatomoclínicas com biópsias, né? No passado, a gente tinha as anatomoclínicas de todos os órgãos eram examinados, mas era uma necrópsia, né? Que você teria que abrir o paciente que faleceu, né? Hoje nós temos essa possibilidade de fazer isso, né? De uma forma não tão invasiva, né? Porque você faz com agulha, mas você tem ultrassom para guiar, etc. Então, seria um grande avanço para o nosso aprendizado, né? Aqui na faculdade, né?
e também sem aquele trauma, às vezes, né, até para a família, né, que TV, o indivíduo é aberto, e etc. Como é que você vê essa possibilidade de... Isso foi feito no Couto Maia, né, você teve um suporte importante para fazer isso. Eu acho que seria um grande avanço a gente ter isso feito no hospital. Depois, Antônio Raimundo gostaria de falar. Professor, primeiro, só pontuando de que a autópsia minimamente invasiva, ela não substitui completamente uma autópsia geral. Para definição de causa, mortes, de alguns eventos, é preciso realmente ter essa visão ampla. Mas eu acho que teria uma grande vantagem termos autópsias minimamente invasivas no Hospital das Clínicas, porque, como vocês viram nesse exemplo desse caso, ela termina esclarecendo realmente condições, principalmente naquelas doenças sistêmicas ou doenças que sejam visíveis, massas, etc., que possam ser atingidas. Aquilo que pode ser visualizado pelo ultrassom e possa ser atingido pelo patologista, a gente pode realmente caminhar. Dr. Geraldo Gileno tem um projeto nessa área de formação de pessoas para fazer autópsias minimamente invasivas. Então, cumpriria a patologia do Hospital das Clínicas entrar em contato com ele e ver as possibilidades de um curso, de uma formação. Nós já temos isso, de uma certa forma, andando no Hospital Couto Maia. Talvez a professora Áurea possa falar um pouquinho mais, porque ela foi fundamental na organização desse esquema que nós temos lá, o fluxo que nós temos lá, com o Hospital Couto Maia. E o pessoal do Hospital Couto Maia também tem uma experiência muito grande, desenvolveu uma experiência muito grande na abordagem das famílias, e eu acho que constitui-se um recurso bastante importante de aprendizado. As famílias realmente aceitam bem, mesmo no tempo da pandemia, a gente teve muito pouco casos de recusa, e geralmente por motivos que a gente compreendia, que paciente muito tempo fora de casa, o desgaste da família naquele momento, mas eu acho que seria um avanço muito grande para o estudo de casos aí no Hospital das Clínicas. Deixa eu passar para o professor Antônio Raimundo comentar, mas devo dizer o seguinte: a professora Áurea tem informações da evolução desse caso. Seria muito importante a gente finalizar depois com os dados, como é que esse paciente, como ele evoluiu. Antônio Raimundo, você queria comentar? Em primeiro lugar, parabenizar aos resistentes que vieram para a sessão, mas a gente precisa, de fato, trazer os alunos. Eu olho para o passado, mas a cabeça está no futuro, né? Muita coisa a gente mudou muito também. Antigamente, a gente só tinha raio-x de tórax, né? Hoje, eu tenho o privilégio e o prazer de estar com os meus alunos e eles imediatamente abrirem o computador nas enfermarias e mostrarem as imagens de tomografia, de ressonância. Isso é um patrimônio dessa faculdade de medicina, desse hospital, que os nossos alunos têm. Sobe da aula, vem para a aula prática, tem as imagens, tem a ressonância. O Hospital das Clínicas da USP tem uma ressonância na patologia. Nós aqui não temos nenhuma dificuldade em fazer isso, só depende dos patologistas. Porque aparelho de ultrassom, a nefro tem, a UTI tem dezenas de aparelhos de ultrassom. Então, se os patologistas daqui tiverem interesse, se faz esse tipo de necrópsia minimamente invasiva, que é muito mais tranquilo para abordar a família, né, do que até a própria necrópsia. Mas, mesmo assim, no passado, nós nunca praticamente deixamos de fazer necrópsia. É o jeito de abordar, né? Mas nós vamos fazer necrópsia completa. O Serviço de Patologia em 2024 começará a reforma, são 2 andares, né? Vai ser a maior reforma do hospital. E está previsto também um aparelho até de ultrassom para que eles façam punção de tireoide, que o patologista e o radiologista agora trabalham juntos em fazer procedimentos de punção de tireoide, punção de linfonodos. Então, foi uma coisa que se deixou de fazer aqui e no próximo mês vai voltar a ser feita aqui, as punções guiadas pelo residente de radiologia com o patologista.
Então, assim, a gente tem coisas bacanas do passado, mas o presente a gente tem muita coisa diferente. Nós não tínhamos uma ressonância magnética no passado, não existia imagem de tomografia. Vejam que diferença que foi a tomografia para o raio-x, né? A tomografia abriu o leque. A clínica do professor Brits foi precisa e perfeita no diagnóstico diferencial. E a nova tecnologia da patologia, com os marcadores, em você buscar, achou a histoplasma. Então, assim, eu acho que essa é digamos assim, a beleza da medicina, de você usar a tecnologia com o raciocínio clínico, com a análise do caso, né? Então, é muito bem-vindo que a gente retome essas sessões e quero dizer que essa questão Antônio Alberto, da patologia, fazer ultrassom, só depende deles. Chegaram mais 4 novos patologistas por serviço. Eu acredito que se algum deles se interessar, a própria divisão de diagnóstico disponibiliza o aparelho. Isso não é nada complicado. Aliás, a nefro, o pessoal está todo sendo treinado em ultrassonografia para fazer. A biópsia pós-mortem, às vezes a gente faz, pede autorização à família e faz uma biópsia renal, coisa extremamente simples. Obrigado. Deixa eu botar a professora Áurea e comentar. Tratamento, talvez, você pode comentar, e evolução do paciente? Vou falar da evolução. Foi o seguinte, ele chegou no dia 24 de novembro e essa data, então, foi pensado num paciente com síndrome de imunodeficiência adquirida, com doença avançada, com uma suspeita de histoplasmose disseminada, então foi feito um mielograma, o mielograma mostrou formas compatíveis de histoplasma, foi coletado baciloscopia negativa, porém TRM positivo para Mycobacterium tuberculosis, no dia 26 de novembro. Então, no dia 24, já foi iniciada a anfotericina B, desoxicolato, depois foi transicionada para complexo lipídico, e no dia 26 ou 27 foi iniciado, então, o esquema RIP, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. E também o RK39 foi positivo também na investigação de uma hepatoesplenomegalia febril. Então, ele teve esses 3 diagnósticos no início de novembro, no dia 24 de novembro, 26, por aí, que foi a data do internamento dele. Ele evoluiu na enfermaria mantendo a agitação psicomotora, que foi atribuída ao quadro de uso de substância psicoativa, sem nenhum déficit neurológico, sem cefaleia, sem nenhum quadro neurológico a mais. Foi tratado com o tratamento para tuberculose e para a histoplasmose disseminada, e a possibilidade de leishmaniose, porque o RK39 foi positivo também. Ele evoluiu apresentando disglicemias, hipoglicemia, hiperglicemia, mantendo a pancitopenia durante toda a evolução, a despeito dos tratamentos. Então, ali mostra depois essa possibilidade da síndrome hemofagocítica que o Washington colocou ali no achado. A necrópsia foi feita no dia 21 de janeiro, então já tinham 2 meses de tratamento dessas 2 patologias. Ele evoluiu a febril depois do início do tratamento e no dia do óbito, a suspeita foi a possibilidade de uma broncoaspiração, porque ele estava estável clinicamente, porém mantendo a pancitopenia e mantendo-se afebril com quadro respiratório já em resolução. Não foi achado, né, Washington, nada no pulmão para pensar numa broncoaspiração, mas foi o que a gente encontrou de possibilidade para o óbito desse paciente. Ele foi assistido durante a madrugada, foi dada a dieta para ele, 6 da manhã tem sinais vitais estáveis, às 8h30 foi chamado porque ele estava em parada cardiorrespiratória já instalada. O projeto que o professor Washington falou é o COVIPEM. O COVIPEM é um projeto que foi feito em parceria com a Fiocruz e o Couto Maia para necrópsias minimamente invasivas no momento da Covid. Então, esse foi o foco inicial. Foram feitas mais de 10 necrópsias minimamente invasivas naquele momento. E agora a gente ampliou para outras patologias. Então, a gente reviu o fluxograma, né, o termo de consentimento, as pessoas envolvidas, então a gente vai dar seguimento a esse projeto da necrópsia minimamente invasiva para outras patologias também, não só para Covid, que foi o objetivo inicial. Se alguém tiver alguma pergunta ou dúvidas, obrigada. Há uma dissociação, meu caro Washington, padrão de disseminação da doença, que é uma doença eminentemente radiologicamente com padrão de doença disseminada por via endobrônquica,
Parece que você viu muitas repercussões aí nas amostras de vias aéreas condutivas. É fato? Ou eu não... Desculpe, professor, eu perdi uma uma parte da... grosseira entre o que ele... tá bom. Então está justificado. Bom, por causa do horário, assim, eu vou concluir. Eu acho que teria coisas até de perguntar ainda se esse rim, por exemplo, realmente a necrose tubular aguda foi isquêmica ou foi nefrotóxica, já que estava usando os medicamentos, alguns poderiam ser tóxicos, e ele está fazendo necrose tubular aguda nefrotóxica, não isquêmica. Mas eu quero dizer o seguinte, uma sessão espetacular, não sei se alguém quer fazer algum comentário ainda final, alguma pergunta final, alguém gostaria? Senão eu vou concluir. Excelente, acho que você ter 4 pessoas, assim, com o professor Brites, a professora Áurea, o professor César, o professor Washington, juntos, para uma sessão realmente espetacular. É interessante o seguinte, aqui nós tivemos aqui vocês dois infectologistas, um que conhecia o caso, o outro que veio, como a gente faz normalmente, né, as sessões. Nós tivemos antes também uma sessão assim com a professora Elma e o professor Paraná. Os dois hepatologistas, a professora Elma conhecia o caso e o professor Paraná não conhecia. Então foi uma coisa assim, muito interessante também, né? Fica aquela coisa assim, né? A gente faz a sessão anatomoclínica, normalmente com uma coisa assim, a pessoa que discute não conhece, mas é interessante que alguém também conheça o caso e dê um pouco mais de informações do caso. Foi excelente, pessoal. Eu acho o seguinte, quando uma pessoa sai aqui do anatomoclínico, um estudante, eu acho que ele sai com uma vontade grande de estudar. Né? Aí se falou de histoplasmose aqui, tuberculose, falou de necrose tubular aguda e várias outras coisas, né? Interessantes que a gente vai aprendendo assim, medicina, né? As coisas vão acumulando. Vocês foram brilhantes. Eu discuti esse caso antes com os 7 estudantes, eram do primeiro ano, do primeiro semestre de medicina. É interessante, eles eram o primeiro semestre de medicina, eles viram o caso aqui e botei a primeira coisa a ser tuberculose. Interessante, tuberculose. Entendeu? Então, essa coisa assim de você dizer assim que o estudante precisa fazer um edifício de conhecimento da ciência básica para começar a raciocinar clinicamente, isso caiu por terra abaixo há muito tempo. Né? E a tendência das escolas médicas, e eu quero que a nossa entre nisso, é você fazer uma interação da ciência básica com aquelas disciplinas mais clínicas. Eu acho que a gente cresce e gosta mais de medicina desde o início. Né? Acho que é um caminho e a sessão anatomoclínica é uma forma da gente fazer isso. Então venham sempre à sessão anatomoclínica. Muito obrigado a todos. Até a próxima.